Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Horus em Foco, no quadro Tecnologia. E hoje é o segundo vídeo daquele primeiro que foi sobre o que você precisa saber sobre inteligência artificial. E aquele vídeo ele foi mais introdutório, ele foi um vídeo mais de dar um contexto geral sobre a inteligência artificial. E hoje vai ser um vídeo mais crítico, mais filosófico, mais analisando as aplicações, analisando o modelo. Então, o título de hoje é O que você precisa saber sobre inteligência artificial, desmascarando o modelo. Essa que vai ser a nossa conversa de hoje. Eu imagino que vocês irão gostar das abordagens, das reflexões aqui. Tudo bem? Então, como sempre, fazer aqui o nosso marketing, que você possa nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook com o nome Horus, tá? Horus com H, que é um deus egípcio. Inclusive, em algum momento vou fazer um vídeo sobre o Horus. No YouTube e no Instagram e no TikTok, Horus em Foco. Então lá vocês vão encontrar cortes nas redes sociais, no YouTube, os vídeos maiores com toda essa reflexão sobre o tema que a gente tem abordado. O último vídeo, inclusive, eu gravei com o meu parceiro, meu colega, meu amigo Edivan, sobre as escolas cívico-militar. É um material bacana, vale a pena você conferir. E também os outros vídeos que foram abordados anteriormente, com certeza vai contribuir de alguma forma aí para o seu enriquecimento, se você não teve oportunidade ainda de assistir. Então curta, compartilhe, comente, que isso ajuda aí o nosso canal, tá? Então, sem mais delongas, hoje vamos falar sobre essa análise crítica da inteligência artificial. Então, eu não vou introduzir mais nada, já vou diretamente ler, né, o texto. Eu trouxe aqui um texto curto sobre cada tópico que eu vou procurar trabalhar hoje, então eu vou ler esse texto e já vou fazer aí algumas análises. Então, primeiro texto que eu queria fazer aqui uma análise, primeiro tópico seria inteligência artificial versus inteligência aumentada. Eu comentei com vocês que, como pano de fundo, eu vou estar falando sobre as ideias, sobre as concepções que foi defendida por um autor, por um pesquisador, também dessa área das ciências computacionais, cognitivas, chamado Sky Guest. Então ele é um dos caras que vai trazer esse conceito de inteligência aumentada. E aí eu vou analisar esse autor rivalizando a inteligência artificial, o modelo do Alan Turing. Não que necessariamente o Alan Turing quis toda essa crítica que eu vou fazer, não é exatamente ao pensamento do Alan Turing, mas nem a pessoa do Alan Turing, mas de alguma forma foi o modelo, foi o protótipo que foi pensado por ele que se implementou de modelo de inteligência artificial, e a gente vai mostrar aqui exatamente, né, como eu falei, desmascarando em que sentido ele é nocivo, em que sentido ele é danoso para a sociedade, para as pessoas, para a estrutura de um modo geral. Então essa que vai ser a grande questão. Então vamos lá. Então eu vou explicar o que é inteligência aumentada, rivalizando com a inteligência artificial. A inteligência artificial se consolida como uma área computacional
baseada na análise de dados, que comparativamente funciona como se fosse a memória humana, que tem por objetivo superar, transpor, substituir e suplantar a inteligência humana. Desde sua origem, dentro da lógica capitalista, que quer maximizar os lucros, combatendo a mais-valia absoluta humana, vista como um gasto a ser descartado. Então vamos lá. O que eu quero colocar aqui? A inteligência artificial, desde que a gente precisa entender que é o seguinte, pessoal, a gente vive numa sociedade em que as pessoas que têm poder, geralmente são as pessoas que têm dinheiro, então poder e dinheiro, eles se encontram, e essas pessoas que têm poder e dinheiro, elas vão ter acesso ao controle da tecnologia, elas vão ter acesso aos caminhos científicos, mesmo que elas não dominem a ciência, mesmo que elas não dominem a tecnologia, mas elas irão, com o seu dinheiro, com o seu poder, com a sua influência, verter, investir para que essa tecnologia e essa ciência possam ser direcionadas para os seus interesses pessoais, corporativos, para o interesse da sua empresa, para o seu interesse pessoal, para o seu interesse enquanto ideias e concepção de mundo, e para defender, evidente, o seu patrimônio. Então, desde que, se você pensar a Revolução Industrial, né, que a maioria dos países que abarcaram a Revolução Industrial, eles são de orientação capitalista do ponto de vista da economia e também do ponto de vista da cultura e da sociedade. Todos esses países sempre buscaram utilizar a tecnologia. Se você pensar, por exemplo, o movimento ludista, né? Se você pensar todos esses movimentos de revolta dos trabalhadores contra as máquinas, é porque as máquinas só foram utilizadas para substituir o trabalho humano, para substituir a força de trabalho e a técnica humana, para aprender a técnica humana. Então a máquina, ela vai, de alguma forma, pegar parte do conhecimento humano, ser autômato, ser automatizado para a máquina, ser incorporado na máquina, e uma vez que esse conhecimento, essa técnica foi trazida para a máquina, esse humano, ele é descartado. Então, nesse sentido, as pessoas começaram a perceber que todo o desenvolvimento tecnológico, ele era utilizado, vertido, para substituir a força de trabalho, para aumentar a mais-valia, para aumentar a exploração, para aumentar a lucratividade daqueles que são donos das empresas, daqueles que são os empresários, os burgueses, tá? Então, nesse sentido, você teria outros modelos. Herbert Marcuse, que é um dos autores também que eu utilizo muito, ele vai trazer em muitos dos seus livros, mas principalmente no Eros e Civilização, que a tecnologia, ela poderia ser utilizada para fazer com que, se ela estivesse sendo pensada a favor do ser humano, a favor do trabalhador e não do empregador, do capitalista, ela poderia ser utilizada para qualificar, instrumentalizar essa técnica humana, fazer com que ela fosse muito mais precisa, que esse ser humano não tivesse que fazer tanto esforço físico, né, despender de tanta energia, que essa tecnologia ajudasse a ele a não adoecer no seu trabalho, ali no seu ofício, e que ele também tivesse mais tempo trabalhando menos, porque as máquinas iriam ajudar esse trabalhador, que ele teria mais tempo para viver em família, viver em sociedade, cultivar a sua racionalidade,
cultivar a sua inteligência, a sua espiritualidade, a sua humanidade, tá? E aí, nesse sentido, a tecnologia seria vertida para criar ali um complexo social muito mais desenvolvido. Mas não foi isso que aconteceu, porque a inteligência artificial, a tecnologia e a técnica, elas são instrumentos que o humano pode utilizar para o benefício da humanidade, mas também ele pode utilizar contra a própria humanidade. Haja vista toda a tecnologia bélica que ela é utilizada, toda uma ciência para a morte. A gente pode falar de uma ciência da morte. Está aí a Primeira e a Segunda Guerra Mundial para mostrar como que você utiliza tecnologia para matar. E está aí até os dias de hoje. Quando você vê, por exemplo, o genocídio que está acontecendo na Palestina, quando você vê a guerra na Ucrânia, quando você vê vários conflitos pelo mundo, que está acontecendo, por exemplo, na África, tem muita guerra acontecendo também na África, no Congo, tá? Você vê toda uma tecnologia utilizada para o extermínio, ou para exterminar vidas, para tirar vidas, ou para substituir o ser humano, seja do ponto de vista maquínico, produtivo, técnico, seja do ponto de vista racional. Para quê? Para que as empresas possam cada vez mais aumentar a sua lucratividade. Então, é um pouco isso, tá? É uma inteligência utilizada para substituir, para suplantar o ser humano. Porque o ser humano, num sistema capitalista, ele é só uma engrenagem. Ele não tem um valor em si. Ele só é uma engrenagem que a qualquer momento ela pode ser descartada quando ela não serve mais. Então é uma tecnologia pensada dentro desse viés. Agora eu vou falar sobre a inteligência aumentada, que é totalmente diferente desse propósito da inteligência artificial. A inteligência aumentada foi pensada como uma área computacional cognitiva para a evolução humana que foi transposta para a tecnologia, para o cyberespaço, para o digital, e que, não como uma inimiga ou concorrente, mas como uma amiga, poderia ser usada de forma colaborativa para auxiliar a partir de processos cognitivos, testes, jogos, cálculos, desafios, perguntas, problematização, dentre outros, ajudar a inteligência humana a aumentar as suas capacidades cognitivas com auxílio da inteligência computacional para ampliar seus processos e não os suplantar. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar algumas questões aqui sem ser muito técnico e muito chato na precisão. Quando a gente fala de processos ou inteligência computacional, quando a gente fala, por exemplo, de processos ou inteligência cognitiva, a gente está partindo de algumas definições de alguns autores que vão trazer o seguinte. Dentre eles, né, o Pierre Levy, que é um cara que eu gosto, mas o próprio Sky Guest também, que é o principal autor que eu estou usando aqui, eles vão dizer o seguinte: você pode utilizar a máquina como a inteligência artificial geralmente usa, como aqueles que dominam e governam a inteligência artificial usa. Você pode utilizar a técnica, a máquina, os processos de análise de dados e tirar informações desses dados para ajudar o ser humano a ampliar, aumentar, progredir nos seus processos cognitivos. Então, a cognição, imagina assim, o ser humano, ele cria o computador, ele faz com que o computador e a inteligência artificial, ela tenha a capacidade de cruzar a partir de vários dados e chegar em determinados padrões informativos. Então você vai ter ali, por exemplo, o próprio ser humano, o próprio cérebro humano, ele tende a reconhecer padrões
para otimizar a sua vida. Isso é uma condição do cérebro. Então, eu vou dar um exemplo. Quando você pega os nossos primatas, os nossos antepassados, eles vão percebendo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é falado dentro da própria biologia, que ele vai, o próprio organismo, ele vai identificando, por exemplo, que determinadas coisas que você come, seja o tipo da coisa, ou seja, o tratamento que você dá para a coisa. Então, por exemplo, as pessoas comiam determinados tipos de cogumelos, por exemplo, e elas acabavam morrendo. E outros tipos, elas acabavam, né, não morrendo, porque tem cogumelos que são venenosos, né, que tem ali algum tipo de veneno, e tem outros que não. Então, o que o cérebro vai fazendo? Ele vai, por exemplo, desenvolvendo dentro das futuras gerações a capacidade de você não pegar gosto por aquilo que é venenoso, porque você reconhece um padrão de que aquilo geralmente gera as pessoas que consomem aquele cogumelo a morte. Então o próprio cérebro, ele desenvolve um mau gosto por aquilo que causa morte e um certo prazer por aquilo que gera vida ou que também produz energia. Por isso que a gente gosta muito de coisas doces, porque tem uma produção de energia, e o ser humano primitivo ele precisava de muita energia porque ele se deslocava muito, ele era itinerante, ainda não era sedentário, então ele precisava se deslocar muito, ele precisava de força para vencer os animais que poderiam, né, os predadores que poderiam encontrar na natureza. Então imagina, o cérebro ele vai reconhecendo esses padrões e vai criando ali um mecanismo de defesa, que é basicamente o algoritmo. O algoritmo é o padrão reconhecido na natureza, nos processos biológicos, para proteger o ser humano e ele não precisar mais pensar, ele não precisar mais selecionar, porque o próprio olfato, o próprio gosto já iria ajudá-lo a recusar aquilo que causa o mal. Então, falando em linhas gerais, seria mais ou menos isso. Imagina que parte desse processo o ser humano ele consegue colocar no computador. Então, o computador também é uma máquina que reconhece padrões. E muitas vezes a gente pode falar assim, já que a máquina ela consegue cruzar vários dados, como o cérebro humano faz ao longo da história, então eu vou deixar a máquina correlacionar um monte de dados e reconhecer padrões, que ela está adiantando processos, por exemplo, que o ser humano, talvez, por muitas gerações, iria alcançar. Então, eu posso pensar nessa inteligência artificial, nesses processos de inteligência computacional, nesses processos cognitivos que a máquina produz, para ajudar o ser humano a ampliar ainda mais o seu processo cognitivo ou não se preocupar tanto, não gastar tanta energia naquilo que a própria máquina pode fazer por ele. Então você otimiza os processos humanos. É isso que a inteligência artificial, a inteligência aumentada, melhor dizendo, queria desenvolver. Né? Vou dar um outro exemplo. Existe o Watson, né, que é um modelo de inteligência artificial, e algumas plataformas educacionais, como a Class, por exemplo, elas têm um mecanismo que o aluno, conforme ele vai utilizando a plataforma, vai fazendo ali cálculos matemáticos, ele vai fazendo ali, por exemplo, sei lá, vai escrevendo, digitando ali um texto, vai fazendo uma conta, uma equação, resolvendo ali um teste, ele vai conseguindo reconhecer padrões da onde mais você erra e da onde mais você acerta. Então, é uma inteligência artificial reconhecendo o padrão do indivíduo estudante para depois fazer um diagnóstico, ó, você está errando, você está tendo dificuldade nesses aspectos, nessas matérias, e aí ela cria um roteiro direcionando você, dando pistas, dando possíveis orientações,
da onde você precisa melhorar, que você está tendo uma deficiência cognitiva, intelectual, para que você possa progredir e continuar o seu processo educacional evoluindo de aprendizagem. Então, esse modelo, essa ideia, ela está mais ou menos na linha da inteligência aumentada, tá? Porque ela não está querendo utilizar o reconhecimento do padrão para pegar a sua ideia humana, pegar o seu conhecimento humano e depois te descartar, mas para ajudar você a progredir. Porque, pessoal, se as pessoas fizerem um estudo mecânico, até a expressão, né, rede neural, ela é pensada comparativamente ao cérebro. Existe uma expressão human-machine, né, porque o homem também é uma forma de máquina, e isso que eu estou falando não é para desmerecer o ser humano, existem processos, né, maquinários dentro do ser humano, pensando em dispêndio de energia, de mecanização, de técnica, né, e de uso da inteligência, que a máquina, na verdade, ela é uma cópia imperfeita do ser humano. Tá? A ideia é essa, a máquina, na verdade, ela não é uma evolução do ser humano, ela é uma cópia. A grande máquina foi inventada, né, dependendo de como você entende isso, ou por Deus, por deuses, por divindades, por deusas, ou pela própria natureza. Assim, a quem cunhou organicamente essa complexidade que é o corpo humano, vamos pensar dessa forma, deuses, deusas ou a própria natureza. A inteligência natural, ela cunhou essa máquina humana. A essa máquina pensante que é o ser humano, agora ele cunha, ele transforma, ele cria máquinas como extensão de si mesmo e que não deveria ser utilizada para substituir esse humano, mas para ser colaborativa com esse humano. Só que no modelo capitalista que nós nos encontramos, em que as pessoas que acumulam capital, também têm mais poder e têm mais influência, elas utilizam essa inteligência humana que foram incorporadas, transpostas, replicadas para a máquina, para depois voltar sobre esse ser humano e o substituir. Tem aquela expressão que eu gosto muito também do Karl Marx, que ele fala que o ser humano humaniza a natureza, e ao humanizar a natureza, ao transformar essa natureza para adaptá-la para atender às suas necessidades, ao mesmo tempo esse ser humano também ele é humanizado. Quando você tem uma intelecção de entender, eu vou cunhar uma cadeira, né, um objeto que vai me ajudar a descansar a minha coluna, vai ser um apoio para mim, vai me ajudar ali a manter, né, enfim, uma postura. É o ser humano que está pensando na necessidade dele, olha para a natureza que não produz a cadeira, pega a matéria-prima, madeira, ferro, e cunha uma cadeira, e usa essa cadeira para satisfazer aí uma necessidade humana, por exemplo, de descanso, de apoio, né? De suporte para si. Então, quando o ser humano humaniza a natureza, ele também é humanizado. Porque aquilo que ele humanizou a natureza, que ele transformou a natureza, que ele adaptou a natureza, serve para que ele possa ter um processo de postura melhor, para que não danifique a sua coluna, para que ele possa descansar e que fique mais confortável, por exemplo, ele estudar, ele se alimentar. Então você percebe que ele humaniza e é humanizado, ele humaniza a natureza e a natureza também humaniza. Esse é o processo que a inteligência artificial não está fazendo no modelo que está em vigor e que a inteligência aumentada deveria ser um modelo, a lógica que é pensada na inteligência artificial para que ela pudesse ser humanizadora do humano e não substituidora, rival, né, do ser humano, adversária do ser humano. Não porque ela em si é isso, mas porque aqueles que dominam o modelo
vertem esse modelo para essa finalidade, tá? Então, por isso que o que a gente mais vê é essa possibilidade da inteligência artificial, em algum momento, substituir totalmente o ser humano. E depois, eu estou falando hoje muito filosoficamente, para depois também poder falar, talvez, com exemplos, né, exemplificando, materializando, demonstrando em vários pontos como que isso se dá na prática, tá bom? Outro ponto, né, que eu gostaria de falar, o outro tópico, é chamado soft skills, hard skills e human skills versus inteligência aumentada. Então, muitas pessoas defendem esses conceitos, né, soft skills, hard skills, human skills, e nesse momento eu vou fazer uma crítica, tá? Então, vamos lá. Todas essas competências faladas aí, né, soft skills, hard skills, human skills, são pensadas dentro de um modelo capitalista, consumista, produtivista, competitivo, mercadológico, lucrativo, e então não colaboram para uma formação humana em si, mas para uma maneira de melhorar as relações humanas visando somente o lucro, e não o colaborativo, a empatia, o bom relacionamento e o progresso das relações e dos seres humanos em si mesmo. Ou seja, o ser humano é, pelas empresas e pelo meio corporativo, pensado como um meio e não como um fim em si mesmo. Então, essas habilidades, né, esses skills, que são essas habilidades, que podem estar tanto numa máquina que você desenvolve, como também no comportamento humano, de, por exemplo, você tem que desenvolver empatia, você precisa ser um ser mais colaborativo, você precisa saber ter inteligência interpessoal para que você possa viver melhor na sua empresa, para que possa existir menos conflito, menos confronto. Isso aí, pessoal, não é pensado na saúde mental, não é pensado para impedir o burnout, né? Toda essa gama de doenças psicológicas, corporais que os seres humanos estão adquirindo dentro do trabalho, porque o trabalho, no geral, ele está adoecendo as pessoas. O trabalho, segundo Karl Marx, deveria servir para fazer com que o ser humano se desenvolva, para humanizar esse ser humano, para aumentar a sua técnica, para aumentar a sua consciência sobre si mesmo, para melhorar as relações entre as pessoas, para melhorar a troca e a distribuição da riqueza. Esse trabalho, que deveria ser para esse fim, não é da forma com que o sistema capitalista se utiliza do trabalho apenas como um processo de explorar o trabalhador, quase que destruir o trabalhador. Esse trabalhador é tão explorado que ele fica dentro de um processo de cada vez trabalhar mais, produzir mais e ganhar menos, e ter menos tempo para cuidar da sua família, para estudar, para viver. Esse trabalho, esse humano está sendo destruído no seu processo de exploração. Esse trabalho coisificado, instrumentalizado pelo sistema capitalista, ele não está servindo para desenvolver o trabalhador, mas para esgotar, explorar, para tirar o máximo desse trabalhador possível. Aí ele adquire doença, e quando ele se aposenta, na verdade, qual é o fruto que ele tem? Na verdade, né? Ele durante o processo de trabalho, ele adquiriu várias doenças, ele não teve tempo de viver, muitas vezes durante o tempo do trabalho, porque na verdade a gente vive para trabalhar e não trabalha para viver. Então você passa o tempo todo trabalhando, se desgastando, sendo humilhado, sendo torturado. E aí quando você aposenta, você já adquiriu tantas doenças nesse processo trabalhista que você muitas vezes não consegue mais curtir a vida. Né? Então o sistema capitalista ele usa do trabalhador, ele explora o trabalhador, ele esgota o trabalhador, e aí ele se aposenta quando ele não serve mais para o mercado, para o sistema, e quando esse trabalhador muitas vezes se aposenta, ele já não tem mais nem tempo, nem capacidade, nem qualidade, nem saúde para viver.
Porque por isso que muitos acabam morrendo após a sua aposentadoria. É triste isso, mas é esse o sistema que está vigente, né? Então, dentro desse sistema capitalista, essa concepção de habilidades como empatia, como ser colaborativo, como saber se relacionar, ter uma boa comunicação, não é pensada para o indivíduo, que deveria ter um valor em si, mas é pensada para o meio corporativo. Se vocês brigarem mais, vocês vão produzir menos. Se vocês ficarem com muito conflito, vocês vão produzir menos. Então, aquela coisa de ser colaborador, né, é um termo idiota utilizado, que na verdade o colaborador, ele não é um colaborador de si, do seu desenvolvimento. Ele está renunciando o seu próprio desenvolvimento, a sua saúde mental, o seu status e a sua condição humana para colaborar com o enriquecimento da empresa. Então, vestir a camisa da empresa, na verdade, é você vestir a camisa de força que está te matando, que está te torturando, que está te adoecendo. Infelizmente, é dessa forma que acontece. Não gostaria de estar dizendo isso, mas é assim que acontece dentro de um sistema exploratório, sanguessuga, já dizia Marx, e não um sistema que pensa no trabalhador, no seu benefício, que pensa na sua saúde mental. Por isso que a gente percebe que cada vez mais os processos de trabalho adoecem mais, os trabalhadores ganham menos, ficam mais pobres, enquanto os ricos ficam mais ricos, aumentam seu patrimônio, e eles não trabalham. Eles não trabalham. Eles fingem trabalhar, eles fingem serem gênios, inventores, serem pessoas que têm toda uma trajetória incrível. Na verdade, tudo isso é uma pecha, é uma mentira, é uma invenção para fazer com que algumas pessoas alienadas acreditem que eles realmente trabalham, são inteligentes e desenvolvem ali a sua empresa, desenvolve a riqueza da sua empresa. Na verdade, eles usurpam a riqueza daqueles que produzem de fato riqueza, daqueles que realmente têm a técnica, que têm o conhecimento, que têm o trabalho, que produz alguma coisa, porque eles têm o poder do capital, eles têm o poder da influência, eles têm o poder dos meios de produção para forçar o trabalhador a aceitar essa condição, que não é livre, ela é imposta. Ou você aceita essa condição, ou você vai morrer de fome. Quando se tem um contrato de trabalho, eu já falei sobre isso, as cláusulas do contrato, os benefícios, não é discutido com o trabalhador. O salário é esse, a jornada de trabalho é essa, o benefício é esse. Você concorda? Você assina? Você não tem a possibilidade de discutir. A maioria das vezes. Poucas vezes, quando você tem um setor trabalhista super especificado, que tem poucas pessoas formadas no mercado de trabalho dentro daquela linha e que elas já estão trabalhando, ocorre o risco de encontrar o trabalho muito fácil, porque vai ter demanda para ela, poucas ocasiões que é negociado com ela o salário, porque nesse caso existe uma correlação de força. Mas se o capitalismo fosse uma coisa boa, ele poderia não apenas nessas situações pensar em negociar com o trabalhador, ele pensaria em todas as situações, porque ele queria o bem comum. Mas o sistema capitalista não quer o bem comum, ele quer o bem próprio, ele quer o bem corporativo, ele quer o bem individual, ele quer o bem apenas do dono da empresa em detrimento do trabalhador. Então, infelizmente, é assim que funciona. Então, essas habilidades, infelizmente, nesse modelo corrompido de trabalho, ela não serve para ajudar o trabalhador. Ela serve somente para ajudar o egoísmo das empresas em aumentar a sua lucratividade. Infelizmente, é assim que funciona na prática. Vamos lá. Mais um tópico. Aí eu vou trazer aqui o pensamento do Miguel Nicoleles, né, um importante cientista brasileiro, sensacional, tá? Um cara que eu super recomendo. Que ele vai falar que a IA não é nem inteligente,
nem artificial, tá? Então, quais são os argumentos do Nicoleles? Vamos ver aqui. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou entrar nos argumentos do Nicoleles, porque eu acho que nesses dois argumentos, desculpa aqui fazer uma divagação, eu já tomei muito tempo. Eu vou entrar um pouquinho no argumento do Nicoleles e encerrar, porque depois, então vou fazer talvez um terceiro vídeo, eu tenho aqui mais 2 tópicos para trabalhar, e aí já vou deixar aqui uma dica para vocês, tá? Então, depois de eu falar dos tópicos do Nicoleles, eu vou trabalhar o conceito de sistema capitalista contamina o modelo de desenvolvimento da IA, eu já falei um pouco sobre isso, e um conceito que eu desenvolvi quando eu estava fazendo meu doutorado, chamado subjetividade maquínica. Então eu vou trabalhar esse conceito, que é, até o que eu falei no outro vídeo, a cereja do bolo. É um conceito muito interessante para analisar e entender melhor esse modelo de inteligência artificial. Então essa vai ser a cereja do bolo do ponto de vista filosófico, tá? Então quem gosta muito aí de filosofia, de análises mais densas, mais reflexivas, esse conceito você vai gostar. Então vamos lá. Um dos pontos dos argumentos do Nicoleles é o seguinte: a IA não possui consciência, cognição ou criatividade genuína. O que ele quer dizer? Lembra que eu falei lá atrás que a máquina é uma cópia do ser humano? A análise de dados, em que você tira informações, reconhece padrões, é uma cópia dos processos algoritmos de cognição que o próprio ser humano ele fez e se desenvolveu ao longo da história, dentro da sua própria condição orgânica e cerebral. Então a máquina lá no fundo, ela não é criativa, ela não é transformadora da realidade, ela não é aquela que desenvolve a realidade, porque a máquina, na verdade, é uma extensão do ser humano. Ela é uma replicação do ser humano. Eu vou usar uma expressão teológica, né, que eu gosto também muito da parte teológica, que é o seguinte: aquela ideia de que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, vamos pensar que o ser humano cria a máquina à sua imagem e semelhança. Então não é a máquina que cria o ser humano, como agora é o que as pessoas querem fazer a gente acreditar, que a máquina vai ficar tão inteligente, que a inteligência artificial vai ficar tão mais inteligente que o próprio ser humano, que vai o substituir. Genuinamente falando, não. Porque a máquina, ela é uma extensão do ser humano. Então, de forma gradativa, a criatura não pode superar o criador. Né? Nesse sentido, gradativamente falando, hierarquicamente falando, em matéria de valores, aquilo que é criado não pode ser maior que o seu criador. Aquilo que é inventado não pode superar o seu inventor. Porque o inventor ele tem muito mais capacidade, consciência, inteligência para produzir algo que de alguma forma necessariamente vai ser inferior. Então, nesse sentido, genuinamente falando, o Miguel Nicoleles vai colocar que a máquina nada mais faz do que aquilo que o ser humano faz com mais excelência. O que acontece, que é uma questão que eu problematizo, é o seguinte: de fato, Miguel Nicoleles está certíssimo. Mas o que acontece? Dentro do modelo de sociedade que a gente se encontra, que não explora tanto o ser humano dentro de um modelo de inteligência aumentada para que ele evolua, a gente pode dizer que o ser humano ele está meio limitado na sua capacidade cognitiva. Então, o ser humano talvez se utilizasse e explorasse muito mais o seu cérebro, ele poderia ter a capacidade de ter uma memória muito maior, ele poderia ter uma capacidade de fazer conexões e sinapses com várias camadas de memória e tirar padrões e tirar conhecimento e informações desse processo de uma forma muito maior e melhor, né, com mais rapidez e com mais qualidade.
Mas talvez dentro desse modelo capitalista que explora as pessoas, que coisificam as pessoas, que transforma as pessoas em mercadoria e impedem que elas se desenvolvam, pode ser que a gente esteja fazendo muito menos cognição do que a gente é capaz de fazer. Muito menos raciocínio, muito menos sinapses do que a gente seria capaz de fazer. Então, meio que o ser humano, o cérebro humano, está meio atrofiado. Então, dentro dessa questão, pode ser que a inteligência artificial ela vai conseguir, imagina a quantidade de dados, volume de dados que é gerado. O volume de dados e informação que existe dentro aí do cyberespaço, né, nos data centers, enfim, nas nuvens que guardam informação. Imagina que essa inteligência ela vai conseguir analisar várias informações, vários dados ao mesmo tempo, de uma forma que ela vai conseguir reconhecer padrões e tirar ali uma conclusão muito melhor do que a gente. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Imagina que você tivesse o tempo, por exemplo, para ler, um exemplo aqui, tá? 500 livros. Vamos dizer que você vai ler 500 livros, mais ou menos aí, em 5 anos. Você vai ler 100 livros aí por ano, que já é uma margem aí bem alta, para você conseguir extrair várias ideias desses livros, vários conhecimentos, e trazer ali ensinamentos para a sociedade. A máquina, ela não vai precisar, né, a inteligência artificial, a máquina não vai precisar de 5 anos para ler 500 livros. Talvez ela consegue ler, memorizar, extrair padrões, informações de toda essa correlação de todo esse conteúdo. Talvez ela consiga fazer isso em 1 ano, em 6 meses, em 3 meses, em dias, horas, minutos, segundos. Dá para entender? Quando você já utilizou o chat GPT, DeepSeek, né, Gemini, qualquer modelo aí de inteligência artificial, você coloca lá uma pergunta para ele, pedir ali informações, que você muitas vezes conseguiria trazer aquelas informações, elucidar, mas você percebe que ela traz aquelas informações muito mais rápida do que você. Então, é nesse sentido, você fala assim, resume os pontos mais importantes do livro X. Aí vamos dizer que ela vai ler aquele livro e vai trazer o resumo. Se você for ler aquele livro para resumir, de repente aquilo que ela vai resumir em matéria de minutos, você levaria talvez dias para ler aquele livro e fazer o resumo. Então é nesse sentido que talvez a IA supere de fato a capacidade humana. Mas está implícito que ela não é em si a inventora, a produtora da própria capacidade. Até porque ela não tem consciência, ela não delibera. Mas que foi o ser humano que transpôs para o modelo as suas capacidades para que o próprio modelo pudesse desenvolver, otimizar e analisar muito mais dados do que aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Não porque o ser humano não tem capacidade, mas talvez dentro desse modelo o ser humano está atrofiado, porque utilizamos a tecnologia, a inteligência artificial, para o substituir e não para o complementar, como deveria ser um modelo de inteligência aumentada. Complexo, né? Fica por aqui, eu vou parar por aqui. São muitas informações, é bem filosófico, eu acho, esse vídeo, mas eu acredito que você deve ter acompanhado, espero que tenha sido o máximo possível didático para poder demonstrar aquilo que eu estou querendo afirmar. E lembrando, então, né, eu pensei que seria uma sequência de mais um vídeo, e vou precisar de mais um terceiro vídeo para terminar essa análise da inteligência artificial. Tudo bem? Então, é isso. Espero que você que assistiu tenha gostado. Ficamos hoje por aqui.
e até o nosso próximo encontro. Horus em Foco. O Sol da origem infinita.